Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Estamos no terceiro tema, a Bíblia, e no último vídeo do tema, e hoje vamos aprender como estudar a Bíblia. Começamos com o primeiro tema, Deus, depois já vimos sobre fé, já vimos a história da importância da Bíblia e agora vamos estudar sobre como aprender a estudar e manusear a Palavra de Deus. Esse canal foi criado para trazer estudos básicos e direcionados sobre temas do cristianismo, com um diferencial de vídeos de até 20 minutos. Eu sei que tem muita coisa boa na internet, mas como muitos vídeos são demorados, muita gente desiste de ver. A ideia é você ter aqui o acesso a um conteúdo mais curto, porém básico, e se motivar para assistir os estudos mais longos. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. É um erro grave pressupor que se pode entender a Bíblia simplesmente estudando suas características literárias e seu contexto histórico. Os livros da Bíblia não foram escritos para informar as pessoas, mas para transformá-las. Muito embora ela esteja repleta de fascinantes detalhes históricos, literários e teológicos dignos de serem estudados, o seu propósito como Palavra de Deus é fazer com que as pessoas se tornem uma comunidade de seguidores totalmente dedicados a Jesus Cristo. A Bíblia continua sendo uma fonte primordial de influência no mundo de hoje, por meio das verdades teológicas que declara e da visão de uma sociedade humana transformada que apresenta, apesar das inúmeras tentativas de depreciá-la, a partir de uma visão hedonista pós-moderna, até com a implantação de leis que tendem a negar os princípios e valores eternos estabelecidos pelo próprio Deus. O problema desses políticos e legisladores que a cada dia tentam esvaziar os valores de Deus na sociedade é que atraem sobre si ainda maior condenação, pois a ira de Deus não só permanece sobre eles, como se faz ainda mais terrível, se não aqui, certamente no julgamento final. Mas deixando essas questões de lado, vamos responder algumas questões básicas sobre o tema de hoje. Como estudar a Bíblia? Tem algum método específico para isso? O que eu devo fazer antes de começar a estudar a Bíblia? Por onde devo começar a estudar a Bíblia? A título de curiosidade, deixe-me informar que existem dois processos de interpretação, a hermenêutica e a exegese, que são ensinados nos seminários e que vamos explicar no e-book. Mas você não precisa saber desses processos para estudar a Bíblia, pois o próprio Deus lhe dará as instruções que quer passar ao seu coração a partir do estudo dedicado de sua palavra. Por isso, o estudo pessoal é importante para que você aprenda a manejar bem a palavra da verdade, como ensinado em 2 Timóteo 2,15. Lembre-se sempre que a Bíblia conta a história do nosso relacionamento com Deus. Há histórias sobre o povo tentando obedecer a Deus, mensagens de profetas e apóstolos incentivando o povo a redescobrir o caminho de Deus, orações de pessoas que desejam receber bênçãos e muito mais. E lembre-se, ainda que temos inúmeras mensagens que tratam do nosso relacionamento com a igreja. Por fim, reconheça a variedade de assuntos que há na Bíblia, com histórias, parábolas, orações e poesias, profecias e provérbios, visões do céu e conselhos práticos para o dia a dia. Como eu também não sou pastor, vou te passar algumas dicas para que você possa iniciar os seus estudos independentes. Mas veja bem, apesar desse estudo individualizado ser importante, isso não descarta a necessidade de um estudo da Bíblia em comunidade. E para isso, as escolas dominicais são muito importantes, já que a Bíblia e seus livros não foram escritos para pessoas individuais, mas para o povo de Deus em comunidade. Vejamos então essas dicas para estudar a Bíblia. Primeira dica: antes de começar a estudar um livro ou um texto da Bíblia, ore.
Coloque o seu desejo de aprender mais da Bíblia diante do Senhor. Você não vai ler um livro de culinária ou um drama, uma ficção científica ou um romance policial. E para entender a palavra de Deus de modo que seja eficaz para a sua vida, você precisa reconhecer que precisa da ajuda de Deus. Caso contrário, você lerá e entenderá, se entender, o assunto como um mero espectador que deseja obter conhecimento intelectual sobre o que é ensinado, mas não obterá a revelação e o entendimento espiritual que Deus pode trazer para você por meio da ação do Espírito Santo. Para o que você quer estudar seja eficaz para a sua vida, você precisa pedir a Deus revelação espiritual para entender o sentido espiritual da mensagem, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sem isso, você apenas obterá um conhecimento que não vai trazer conhecimento espiritual para a sua vida. No muito, algum ensinamento ético ou moral. Então, a oração é fator imprescindível e preponderante para que você obtenha crescimento na palavra de Deus. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que se converteram lendo uma passagem em um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, que são distribuídos em hospitais, escolas e hotéis e outros locais. Outros se convertem lendo uma mensagem em um folheto que tem uma curta passagem da Bíblia. Deus tem formas e meios de chamar a atenção e chamar aqueles que serão salvos e instruí-los na palavra. Mas só para garantir, se você já é crente, ore. Segunda dica: procure saber a natureza do livro que você quer estudar. No Antigo Testamento, você tem muitos livros históricos, ou seja, contam histórias de pessoas, eventos ou de um povo. Gênesis relata a criação e histórias do início do mundo. Em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai encontrar a história inicial da formação de Israel e as primeiras leis dadas ao povo. São chamados de livros da lei, que são os livros que compõem a Torá para os judeus. Os livros seguintes, ou seja, Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis e os 2 livros de Crônicas, você vai conhecer a história do amadurecimento do povo de Israel, seus heróis, juízes, reis e alguns dos profetas desse período. Temos ainda os livros de ensino, também chamados de escritos ou livros de sabedoria, que na Bíblia hebraica estão incluídos os livros de Ruth, Esther, Lamentações de Jeremias. Os livros de 1º e 2 Crônicas, Esdras e Neemias também foram incluídos nessa parte, mas no sentido estrito não pertencem aos livros de ensino. Assim, os livros de ensino propriamente ditos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, também chamado de Cântico dos Cânticos. São livros que nos ensinam a depender de Deus, a louvá-lo apesar das circunstâncias, com aplicações e conselhos muito práticos para a vida do ser humano em geral. Você ainda tem os profetas maiores e os profetas menores, que são livros proféticos, que exortavam o povo a deixar os seus pecados e se voltarem para Deus, pois em caso contrário, Deus os puniria como exemplo para todo mundo da época, e foi o que aconteceu, e tem narrativas muito contundentes e tristes. Mas também contém muitas profecias de esperança e de redenção para o povo, que tratam desde a vinda do Messias como a restauração final de Israel no fim dos tempos, quando a nação de Israel se tornará uma nação de sacerdotes para servir a Deus. Já no Novo Testamento, você vai encontrar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde os 3 primeiros relatam as ações de Jesus, além de muitos ensinos. Por relatarem muitos atos da vida de Jesus, terem estruturas semelhantes, conteúdo textual dos relatos de uma ordem sequencial de alguns dos episódios isolados, estão intimamente ligados e por isso são chamados de evangelhos sinóticos, que significa ver em conjunto. Já o livro de João ficou mais diferente,
pois ele não se preocupou tanto com as narrativas das atividades públicas da vida de Jesus, e que você acha bem descrito nos outros evangelhos. Ele se preocupou em registrar as palavras e os ensinamentos do próprio Jesus. É muito especial. Martinho Lutero, o reformador da igreja, era da opinião de que o Evangelho de João, as epístolas de Paulo e, em especial, aquela destinada aos romanos e a carta de 1 Pedro eram o bom cerne e a medula entre todos os livros. Você também vai encontrar um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nele você pode estudar os primeiros relatos de como a igreja se formou e como avançou. Você também vai encontrar as maravilhosas cartas de Paulo, Pedro, João, Judas e a carta aos Hebreus, que transmitiram toda a teologia da nova aliança estabelecida a partir da vinda, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a partir delas que entendemos que não precisamos mais de fazer sacrifícios a Deus pelos nossos pecados, porque Jesus se ofereceu e pagou o preço da reconciliação com Deus, que era impossível para mim e para você pagar, derramando o seu sangue na cruz. Como em Gênesis você encontra o início de tudo, no Apocalipse você encontra o final de tudo no mundo e o início de uma nova era com um novo céu e uma nova terra. Fiz esse apanhado geral e rápido para você entender que precisa saber a natureza do livro que você vai querer estudar. Terceira dica: tente de vez em quando ler trechos mais longos de uma só vez. Isso é especialmente importante quando você estiver lendo um livro narrativo, pois o contexto maior vai te dar uma visão mais abrangente e mais precisa da situação ou do assunto narrado. Sinta o envolvimento do texto e explore os detalhes narrativos, procurando as palavras ou assuntos chaves da narrativa. Uma coisa que pode ajudar também é ler com base nos títulos ou subtítulos do assunto, que está presente na maioria das Bíblias. Quarta dica: à medida que lê, pergunte que ensinamento a passagem oferece. Você pode usar de 4 questionamentos em 4 aspectos diferentes. Primeiro, o que eu aprendo sobre o plano de Deus para o mundo? Segundo, o que eu aprendo sobre o meu relacionamento com Deus, ou seja, o que Ele quer falar ao meu coração? Terceiro, diante do que Deus me falou por Sua palavra, o que posso aplicar na minha vida? Quarto, o que a palavra me diz sobre o relacionamento de Deus com a igreja ou o mundo? É claro que nem toda passagem ensinará algo sobre os 4 aspectos mencionados, mas sempre haverá algo para ajudar você a refletir sobre a sua vida com Deus. Quinta dica: use mais de uma versão para estudar o mesmo texto. Com a disponibilidade de tantas versões da Bíblia, é muito válido e interessante você usar algumas das versões disponíveis. Por exemplo, a versão corrigida e atualizada de Almeida, a versão King James, a versão da Bíblia na linguagem de hoje, ou ainda a nova versão internacional, todas já disponíveis em português. E ainda tem muitas outras opções. Como estudamos no vídeo de número 6, nós falamos sobre a bênção de ter mais de uma versão da Bíblia, pois elas se complementam, se encaixam e nos trazem uma visão muito clara sobre o texto. Lembre-se de que as versões não dizem coisas diferentes umas das outras. Elas apenas usam de palavras e expressões diferentes para trazer a mesmíssima ideia e conteúdo, buscando uma linguagem que seja clara para cada um dos leitores e sua cultura. Alguns gostam de um texto mais tradicional, mais antigo. Outros preferem um texto com expressões mais coloquiais, mais atuais. O fato é que o uso de mais de uma versão vai te ajudar enormemente a entender o texto dentro do contexto. Você não precisa comprar tantas Bíblias. Na internet, no teu celular, você pode baixar nas lojas virtuais, por exemplo, a Google Play ou Apple Store,
dependendo do sistema operacional do seu celular, muitas opções gratuitas e muito boas. O problema é apenas os anúncios, mas se você quiser comprar, algumas oferecem a opção de compra a preços muito módicos. Sexta dica. Agora, se for possível, compre uma Bíblia de estudos. E qual a vantagem disso? É que você terá uma Bíblia com comentários de teólogos estudiosos da Bíblia, praticamente versículo por versículo, o que vai te ajudar imensamente a entender a palavra quando a comparação entre versões ainda não for o suficiente para o entendimento. São muitos comentários de teólogos que nos trazem informações sobre o contexto cultural e outros aspectos muito interessantes. Bom, essa é uma opção bem mais cara, custando a partir de uns R$ 90 em 2022. Aqui em casa temos pelo menos 3 que recomendo, propaganda gratuita: a Bíblia MacArthur, a Bíblia de Genebra, a Bíblia King James de estudo. A minha esposa também tem a Bíblia de Dake, que tem um viés mais pentecostal. E eu tenho uma enciclopédia bíblica com Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que é muito boa para estudos. Sétima dica. Por onde começar? Se você é um crente iniciando a sua carreira, recém-convertido, ou mesmo alguém com pouca experiência na palavra, sugiro que você comece a estudar a partir do Evangelho de Marcos, para ter uma visão da vida e do ministério de Jesus Cristo. A seguir, recomendo o estudo do Evangelho de João, porque aqui você tem ensinos do próprio Jesus com palavras e discursos não registrados nos outros evangelhos. Depois, você pode dar uma estudada nos Salmos, pois serão de grande inspiração para você. Em diversos aplicativos de Bíblia para celular, como já citamos, os melhores oferecem opções de leitura da Bíblia em certo tempo. Também oferecem estudos bíblicos sobre diversos temas. Tem concordância bíblica, que é um tipo de relação de palavras por ordem alfabética e onde você pode encontrar as referências bíblicas com essa palavra. Se você puder, visite o site da Sociedade Bíblica do Brasil e veja a quantidade de livros de apoio, cursos bíblicos e estudos disponíveis no site. Tem também a editora Central Gospel e a Chamada da Meia-Noite. Todos esses sites têm livros muito edificantes para a sua vida. Você não tem mais desculpas. Vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos teremos o tema O Começo, Criação e Queda. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um grande prazer. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade e ative o sininho das notificações para receber o aviso quando os novos vídeos forem publicados. Um grande abraço.